Amores, vamos lá então para a parte 2 da aula 6 do CAP. Eu escrevi aqui o enunciado do exercício de vocês, mas vocês têm esse exercício na apostila, tá? Então ele fala assim, ó, no vácuo, um determinado meio material isotrópico e transparente com índice de refração igual a 2 apresentará a condição de reflexão total para um raio de luz com ângulo limite, né, L, de incidência igual a e propagando-se do meio tal para o meio tal. Então, amores, ele pede para a gente calcular o seno do ângulo limite, né? Então, vamos lembrar aqui. Eu fiz o meio, né? A interface aqui, lembra, é o menor. Aqui é o N maior. Para ter ângulo limite, né, reflexão total, a gente tem um raio de luz indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, para a gente achar o L, a gente tem que seno de L vezes N maior é igual ao seno de 90 vezes N menor. Seno de 90 é 1, então vai ficar, ó, seno de L vezes 2 é igual ao N menor, que é 1, que é o N do ar. Ó, o 2 está multiplicando, passa ele dividindo. Então, o seno do L é 1 sobre 2, ou seja, o L igual a 30 graus. Então, aqui para preencher, ó, ângulo de incidência L igual a... Aqui a gente vai colocar 30 graus, certo? E ele tem que se propagar do meio material para o vácuo, né? Para ter a reflexão total, a gente tem que ter aqui, no caso, o meio material, ó. Meio material. Aqui seria o vácuo. Certo, amores? Muito bem. Agora, eu vou fazer 2 exercícios extras com vocês, tá? De vestibular, pra gente treinar um pouquinho mais esse assunto da reflexão total, tá certo? Então eu vou colocar aqui o enunciado, né, do livro aqui, para vocês lerem, ó. Então eu vou começar com essa questão aqui do Mackenzie, tá? Ele fala assim, ó, um raio de luz monocromático proveniente de um meio A incide sobre a superfície de separação com o meio B, sob o ângulo alfa, sendo que o seno de alfa ele deu pra gente 0,8. Então essa figura 1 aqui, tá vendo, ó? O raio de luz incidindo no meio A com o ângulo alfa e o seno de alfa é 0,8. Ele vai, ó, como mostra a figura 1. Então, ó, incide sobre a superfície de separação com o meio B sob o ângulo alfa, sendo que o seno de alfa é 0,8, como mostra a figura 1. Como ocorre o fenômeno conhecido por refração da luz, o raio passa a se propagar no meio B sob um ângulo beta, sendo que o seno de beta é 0,6. Aí ele fala depois, se um outro raio luminoso idêntico ao anterior incidir do meio B para o meio A, como indica a figura 2, ocorrerá refração da luz, sei, somente sei. Então agora, ó, ele quer que a gente ache aqui o ângulo limite, certo? Porque agora ele fez ao contrário, ele fez o raio de luz vir do meio B, que é o índice de refração maior, né, o mais refringente, para o A, que é o menos refringente. Como é que eu sei que o B é o mais refringente, amores? Porque o ângulo, o raio de luz se aproximou, né, o ângulo diminuiu, tá? Então o raio de luz se aproximou da normal, o ângulo beta é menor que o ângulo alfa. Então a gente vai ter que calcular o seno do ângulo limite para a segunda situação. Para isso a gente precisa descobrir a relação entre
o índice de refração do meio A e o índice de refração do meio B. Então eu vou escrever, vamos fazer o desenho dessa figura aqui, ó. Então aqui a gente vai ter, vou chamar aqui de extra 1. Exercício extra 1. Então a primeira figura que ele colocou pra gente, ó. Aqui tá meio A, meio B. O raio de luz incide com um ângulozinho alfa. Ele disse pra gente que o seno de alfa é igual a 0,8. E ele vai refratar, como o meio B é mais infringente, o raio vai se aproximar da normal, aqui vai fazer um certo ângulozinho beta. E ele disse pra gente que o seno de beta é igual a 0,6. E aí ele vai propor pra gente a situação, né? Quer dizer, agora se eu tivesse ao contrário, então se eu tivesse o raio de luz vindo pelo meio B, ó. Então agora a gente vai fazer o raio de luz vindo pelo meio B. E aí ele vai sair aqui no limite, ó. Então aqui é o ângulo limite, ele vai sair rasante a superfície, ou seja, com ângulo de 90. Então a gente precisa descobrir esse ângulo limite, certo? Bom, o que nós vamos fazer então, amores? Primeiro vamos aplicar a lei de Snell para o primeiro caso aqui, tá? Então o que a gente vai escrever? Eu vou escrever aqui o NA vezes seno de alfa, né? Lembra, o N do meio vezes o seno da luz naquele meio é igual ao NB vezes o seno de beta. Certo? Ó, NB vezes o seno de beta. O NA a gente não sabe quanto vale, coloca aqui NA. O seno de alfa, ele deu pra gente, é 0,8. É igual ao NB, que a gente não sabe, vezes o seno de beta, que é 0,6. Tá aqui. Ó, o que a gente pode fazer com essa continha? Corta essa vírgula. Fica NA vezes 8 é igual a NB vezes 6. Dá para simplificar por 2, dá 4, por 2 dá 3. Vai ficar aqui NA vezes 4 é igual a 3NB. Se quiser, ó, dá para passar o 4 dividindo, vai ficar aqui o NA é 3NB sobre 4. Feito isso, amores, a gente consegue agora fazer aqui para esse caso, né? Ó, vou fazer para essa segunda incidência aqui, vou chamar de 2, ó. Então, eu vou escrever aqui seno de L vezes NB é igual, no outro lado a gente vai ter NA vezes seno de 90. Ó, o seno de 90 vale 1. O seno do ângulo limite a gente quer descobrir, vezes o NB é igual ao NA. Só que a gente tem já, ó, uma relação entre o NA e o NB, ó. A gente sabe que o NA é 3NB sobre 4. Então, eu vou substituir. A gente vai ter então que o seno de L vezes NB é igual ao NA, que é 3/4 vezes NB. Ó, dá para cortar, dá para cortar. A gente vai chegar então que o seno de L é igual a 3/4, que o seno de L então é 0,75. Então, para ter refração, a gente tem que ter, né, o que ele falou que era um raio gama, né, que o ângulo de incidência era gama. Então, o seno do gama tem que ser menor ou igual ao seno do ângulo limite, ou seja, o seno de gama tem que ser menor ou igual a 0,75. Né? Quer dizer, se você tiver o ângulozinho aqui menor, ó, se ele está entrando menor aqui, ele vai sofrer refração, né?
do meio maior para o meio maior, com índice de refração maior, para o meio com índice de refração menor, o raio de luz se afasta da normal, então vai ter refração normal, certo? Então a resposta seria seno de gama menor que 0,75, tá? E agora a gente vai resolver mais uma questãozinha que eu achei bem interessante, que é uma questão da Unesp. Vou colocar aqui para vocês o enunciado dela, ó. Essa questãozinha aqui da Unesp, ó. Ele fala assim, ó, uma placa com a palavra física, ó, uma placa com a palavra física pintada foi presa no centro de uma bola circular de raio 3 metros. E essa colocada para flutuar sobre um líquido de índice de refração 5/3, como mostra a figura. Então ele pegou uma placa, tá vendo aqui, amores? Ó, pegou uma placa com a palavra física, pendurou numa boia circular de raio 3. Ele fala, uma pessoa colocada fora do líquido não conseguirá ler completamente a palavra pintada na placa, devido à presença da boia e também devido ao fenômeno da reflexão total da luz. Indique a alternativa que melhor representa o trecho da placa que poderá ser visto pela pessoa fora do líquido. Adote tire do ar igual a 1. Então, ó, vamos desenhar aqui a situação proposta por ele, ó. Então, aqui o exercício 2 agora. Então, a gente tem aqui a superfície do líquido. Tem uma boia aqui circular de 3 metros de raio. E a palavra aqui pendurada física, ó. Então aqui vai estar física. Aí ele fala que cada quadradinho desse tem 1 metro, tá? Cada quadradinho aqui, 1 metro. E o índice de refração do ar é igual a 1. E o índice de refração do líquido é igual a 5/3. Ele quer saber qual é o tamanho da palavra que a pessoa vai conseguir enxergar. Então, bom, vamos ver o que vai acontecer aqui, amores, ó. A gente vai ter o fenômeno da reflexão total do ângulo limite, né? Então, vou fazer o desenho de novo aqui. Aqui tá a placa. Aqui é 3 metros. Esse tamanho eu não sei quanto que vale. Eu sei que o raio de luz vai sair daqui, a gente vai descobrir quanto vale esse tamanho. Vou chamar ele de B. O raio de luz incide aqui, com uma incidência que você limite. E aí a gente sabe que esse raio de luz, ele vai sair rasante a superfície, né? Com ângulo de 90 graus. Certo? Bom, eu sei que o N do ar é 1 e o N do líquido é 5/3. Eu preciso descobrir esse tamanho aqui. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o Z do Zorro, ó. Vamos jogar esse ângulo aí, L, para dentro desse nosso triângulozinho, que é o triângulo retângulo, ó. Aqui é 90 graus, então eu vou fazer o Z do Zorro aqui. Então aqui também vai ser nosso ângulo limite, certo? Muito bem. Então a gente não sabe o tamanho dessa, né? Aqui você tem toda a palavra, a gente não sabe o tamanho desse B. Bom, vou aplicar primeiro a lei de Snell para achar o L, né?
Então, eu sei que seno de L, N do líquido, vezes seno de L, é igual a N do ar, vezes seno de 90. Seno de 90 é 1, o N do ar é 1. Então, vai ficar o N do líquido, que é 5/3, né? 5/3, vezes o seno de L é igual a 1. Ó, o 3 está dividindo, vou passar multiplicando, o 5 está multiplicando, vou passar dividindo. O seno do L vai ser 3/5. Então, a gente achou o valor do seno do L. Só que o seno do L, se a gente olhar para esse triângulo, ó, eu chamei esse cara de B, eu vou chamar esse cara aqui de A. Vamos desenhar esse triângulozinho aqui do lado, ó. Aqui é 3, aqui é B, aqui é 90 graus, e aqui é o A, e aqui é o L. Eu sei que o seno de L é cateto oposto, ó, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de L vai ser o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é A. Só que olha aqui do lado, ó, a gente acabou de achar que o seno de L é 3/5. Então, eu vou igualar isso daqui com 3/5. Corto 3 com 3, então o A vai ser igual a 5. Então, veja que a hipotenusa do nosso triângulo vale 5. Triângulo 3, cateto 3, hipotenusa 5, o outro cateto vale 4, né? O triângulo 3, 4, 5 da matemática. Então, a gente sabe que esse cateto B aqui tem 4 metros. Então, agora o que vai... Bom, então vamos fazer agora, amores, uma outra figura, tá? A gente achou que aqui esse B então é 4 metros. Então, vamos desenhar de novo aqui a boia, né? Tem a boia com raio de 3 metros. E aqui tá a palavra física, né? Física. Certo? Muito bem. A gente achou então, né? Aqui era 3 metros. A gente achou 4 metros. Então, 1, 2, 3, 4. 4 metros é que tinha o ângulo limite. Então, significa que ele vai conseguir enxergar somente o quê? Esse pedacinho aqui, que seriam as letras C e A, que seria então a questão aí da VUNESP, alternativa correta, alternativa C, tá? Porque a gente tinha achado, lembra, amores, que o B aqui era 4, e aqui, né, o ângulo L, e aqui a hipotenusa do triângulo 5 metros. Então, ele vai conseguir enxergar só o C e o A, alternativa C, tá bom? Beijo!